com certeza eu faria isso. Eu erraria nessa parte. Segundo a carta... Segundo a carta mágica. Aí tem dois erros. Vamos falar do 1 logo. O 1, qual é o erro do 1? 1. Aí tem 1 e o 13, um pertinho do outro. O 1 tá errada a data. É 1988? Não. Ali. 1988 é a Constituição. Então, aí, olha só. Ele fala de 1988. Mas quer ver? Lá embaixo, ó. Ele fala que a Lei Áurea foi em 1988. Ou seja, qual foi? Foi a Constituição ou foi a Lei Áurea? Então, como um é 1988 e a outra é 1888, ele pegou, jogou tudo no meio balaio e cometeu ali, né? Aí o que acontece? Ele começa com um ótimo argumento, número 1. Qual é o argumento que ele utilizou para iniciar o texto? A Constituição de 88. Então, começou muito bem. E por que ao mesmo tempo que ele começa muito bem na seleção de argumentos, que é a Carta de 88, ele comete um erro número 13, que aí não tem nada a ver com o erro de argumento. Ele fala assim, ó, segundo a Carta Magna de 1988, está previsto o direito à educação. A Carta Magna é uma pessoa? Ah, sim. Entendi. Não é segundo ela? Ah, como se ela tivesse dito isso. Então a preposição aí está errada. Está na Carta Magna. Isso está na Carta Magna, não é ela que... Me desculpe a ignorância, podia ser também de acordo com? De acordo com. Aí poderia isso. De acordo com... Aí olha só, lá embaixo eu coloquei o que fica melhor. Vamos lá embaixo, vai lá no rodapé número 13 que está lá. Ó. Para adequar a estrutura sintática desse período, ó, é preciso substituir segundo a por na Carta Magna. Ou escrever segundo a Carta Magna o direito à educação. Entende a diferença? Porque não é segundo a, é o que está na. Na, pessoal, o em mais a, é o que a gente chamava de locativo. O que é um locativo? Locativo significa lugar. Todas as vezes que você quiser falar sobre um lugar, desde que não seja uma ideia de movimento no sentido de estar andando em direção a alguma coisa, eu vou a São Paulo. Por que eu vou a São Paulo? Porque eu estou em ideia de movimento, eu estou indo em direção a São Paulo. Aí o a, ele é um elemento que fala de transição, de ir e voltar. Agora, se eu estou falando sobre o lugar, a preposição que eu uso é sempre o em. Está naquele lugar. Eu resido em Campo Grande. A preposição é sempre o em. Aí o em pode encontrar o a, vira na. Né? Você pode encontrar em mais a, na. Então é na carta. Então, segundo a, o a significa o quê? É uma pessoa, um comentário. O a não é de locativo, não é onde está escrito alguma coisa. Onde está escrito, a preposição que eu utilizo é em e não o a. Então aí ele utilizou a regência errada. Ele usou o a no lugar do na. Então ele perderia ponto em regência. Porque a gente precisa entender que na segunda aula, que é da semana que vem, nós vamos falar só disso. Vamos falar só das preposições e dos conectivos. Só disso, porque isso é uma coisa que, para a gente poder saber ligar as estruturas do texto, não pode ligar com qualquer preposição, qualquer condição, não. Cada um se liga de acordo com aquilo que você está querendo dizer. Porque às vezes você está querendo dizer uma coisa, tu utiliza a conjunção errada e tu diz outra. Entendeu? Então vamos lá, próximo. Próxima é a 3. Peraí, deixa eu ver aqui, que eu estou na minha ordem aqui. Depois que eu fiz eu me arrependi, mas já estava feito, eu coloquei, podia ter feito na ordem correta. Vamos lá, 3, o que diz a 3? Explicou logo na introdução a tese a ser defendida. Então, e aí o que acontece? Vamos lá, ele explicou logo a tese a ser defendida. Qual foi a tese que ele diz aqui? A omissão estatal e a desinformação da população figuram como causas pertinentes. Então vamos lá. Ele já apresentou a argumentação dele logo na introdução. Isso pode ser positivo, se ele está sabendo utilizar. Lembra? Você pode utilizar o seu argumento logo na tua introdução e em seguida você vai fazer o quê? Você vai dissertar, se desenvolver sobre ele.
Uma outra coisa que a gente vai deixar bem claro aqui, ó, seguindo o texto que está aí. Apresentei os meus argumentos. No mínimo 2. Pode ter mais? Pode. Mas o ideal é que sejam 2. Apresentei 2 argumentos. Vou desenvolver logo em seguida os argumentos que eu apresentei na introdução. Pelo amor de Deus, desenvolve na ordem. Se você citou isso mais isso, na hora que você desenvolve, segue a ordem que você colocou na introdução. Tá? Tá errado se você inverter a ordem? Não tá errado. Mas o que acontece? O corretor, ele recebe tipo um checklist mesmo, sobre a redação de quando ele está corrigindo. E aí, um dos critérios, ele fala assim, ó, um dos critérios é o candidato conseguiu desenvolver os argumentos propostos. Uma das perguntas que faz o corretor é essa. O cara está corrigindo a prova. Quando ele olha lá os seus argumentos, normalmente ele sublinha os 2 argumentos para encontrar no desenvolvimento. Quando você começa o primeiro argumento, já pulando o primeiro, tu embola a cabeça do cara. Se ele estiver bem, se ele estiver inspirado, namorou bastante, está cheio de dinheiro, ele vai querer entender aquilo que você quis dizer. E, ó, não, ele só trocou. Mas se ele não tiver, ele vai dizer o seguinte, ó, ele cometeu aqui, ó, ele só desenvolveu um argumento. E depois que ele coloca lá que só desenvolveu um, babau. Vou voltar, já falei isso logo no início da aula. Não fica na mão do cara. Faz o que tem que fazer. E o que tem que fazer? Desenvolver na ordem. Então, se você... Muito cuidado na introdução. Se você coloca lá os seus argumentos na introdução, né, existem pessoas que fazem o seguinte. Colocam os argumentos na introdução e desenvolvem de maneira correta. Existem outros que fazem uma introdução meio que genérica, colocando argumentos assim meio genéricos, e utiliza o desenvolvimento para desenvolver argumentos relacionados àquilo que apresentou. Mas não especifica qual é o argumento. Esse texto aqui, o cara especificou os argumentos. Então, necessariamente, ele tem que desenvolver nessa ordem e esses argumentos. Ele não pode também modificar o argumento na hora de escrever, não. Também tem que ter muito cuidado, porque às vezes você fala sobre alguns argumentos na introdução, na hora de desenvolver, fala sobre outra coisa que não é aquilo ali. Então, também tem que tomar muito cuidado com isso. Nesse caso, ele desenvolveu os argumentos logo na introdução. Questão número 13. Próximo. Professor, só um minuto. Pode falar. falar. Tem outra proposta, sem ser essa de apresentar os desenvolvimentos na introdução? Tem. Eu vou falar sobre isso. Vou adiantar só para matar a tua curiosidade. Existem vários tipos de começar um texto. Por que a gente mostra para vocês esse... Acho que 9 em cada 10 professores que dão aula de redação devem falar sobre isso. Apresenta o argumento, depois desenvolve, não é isso? Por quê? Porque é o jeito mais fácil. É o jeito mais fácil que tem para você aprender, para você estruturar um texto e não se perder. Vou mostrar isso depois no quadro, passo a passo. Para você não se perder, é o jeito mais fácil que tem. Agora, para o cara que já está um pouquinho acima e ele consegue dominar a língua, aí tem vários, alusão histórica, por exemplo. O que é a alusão histórica? Na primeira parte do teu texto, você apresenta um fato qualquer. Uma alusão de um fato histórico público. Por exemplo, posso dar o descobrimento do Brasil. O cara aqui cita... Eu poderia começar esse texto falando da Lei Áurea. Era uma alusão histórica. Ele não fala da Lei Áurea num determinado momento aqui? Eu poderia ter começado por ela. Ou seja, lá em 1888, a Princesa Isabel libertou os escravos... Poderia citar a Lei Áurea. Ou seja, é uma alusão histórica. Primeiro, eu aludi a história. Depois, o que eu vou fazer? Vou dizer o que eu quero a respeito. Qual é a comparação que eu estou fazendo com o que eu quero dissertar sobre a Lei Áurea? Então, assim, a minha dúvida é que assim, o senhor vai passar então isso aí pra gente depois. Vou passar. Porque o meu medo é que ficar limitado só a esse plano. Só de uma coisa. Eu queria ter versatilidade na escrita. Pra que na hora lá, de repente, não ficar travado só de repente nesse plano. Sim, isso é válido. O problema é o seguinte, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Treina uma forma de fazer e foca naquela forma. Pra ela ficar quase perfeita. Entende? Não estou dizendo que está errado, não. Não é isso, não. Claro que quanto maior o repertório, a gente tem uma, né, e tal. Mas o que acontece? Como a gente está na reta final para fazer a prova, tu escolhe um. Eu sempre faço isso. Eu apresento para que a pessoa escolha a sua melhor forma. Agora, depois que você escolher a sua melhor forma, foca nela. Foca nela. Por quê? Porque se você for escolher a forma como você quer escrever na hora da prova, tu corre um seríssimo risco. Seríssimo risco. Porque você precisa ter um projeto.
o segundo checklist fala sobre o projeto. Esse projeto tu já leva de casa na mente. Esse projeto ele não pode ser modificado de acordo com o tema. Entende? Qualquer tema vai entrar no projeto que você tiver prescrito. Depois que você conseguir entender isso, por que eu estou dizendo que a gente vai escrever? Tu vai perceber que, independentemente do tema que você vai escrever, você vai encaixar ele na sua forma de escrita. Porque se você escrever de uma forma, vou escrever de 3 formas diferentes, e chegar na hora, porque tem um adversário enorme na hora que você vai fazer uma prova de redação. Chama-se tempo. Se eu te der uma redação para fazer em casa, tu vai fazer de um jeito. Lá na hora tu vai fazer de outro, porque tu não vai ter o tempo. Tu pode levar um dia inteiro para escrever uma redação que sem problema, vai ter que vir corretamente. Agora, ali você vai ter um tempo específico para fazer. Se você perder tempo, né, muitas vezes você vê isso. O texto, você pecou o quê? Pela qualidade, porque você não conseguiu terminar. Aí chegou na hora, você teve que correr. Então, assim, o projeto que você leva para a redação, ele tem que ir pronto contigo. É isso que a gente está fazendo aqui. Tu vai construir o seu. Talvez o seu, o dele, vai ser um diferente um do outro. Mas tu vai construir o plano que você fala, minha redação vai ter assim. E depois tu vai encaixar o tema dentro daquela redação. Porque preste atenção, não é que o tema não seja relevante. Muito pelo contrário, tanto é que vale 40%. Claro que ele é relevante. Mas a forma como eu lido com o tema é mais relevante do que o próprio tema. Tá? Eu vou mostrar uma forma bem clássica que está baseada nisso aqui para você fazer. Vou apresentar as outras formas. Se você acha assim, não, ainda assim eu prefiro de outro jeito. Vai lá, vai fundo. Mas cabe a mim dizer para você qual é o melhor, qual é o mais fácil. Às vezes o mais fácil para mim não é o mais fácil para você, mas... Porque aqui, ó, vamos lá, ele começou aí com uma citação, não é isso? Ele começou com a citação. Se ele não apresentasse essa citação aí, como que ele... Se o tema não... Na hora lá, eu não sei qual a citação que eu devo apresentar, não está dentro da Constituição. Como é que ele poderia começar esse texto? Me interessa. Deixa eu te mostrar depois. Sim, claro. Eu vou te mostrar. Sabe o que eu preparei? Senão eu vou fugir da ordem. Sim. Mas eu vou te preparar exatamente o que tu faz quando você tem um método. E esse que eu vou botar no quadro para vocês seguirem. Tem aquele método que eu tenho um amigo meu que fala assim: cara, peguei redação, não sei nada, sem merda nenhuma, não sei nem começar. Não sei começar. Não sei o que eu vou dizer. Existe uma fórmula, quase uma fórmula exata, que tu coloca no quadro e tu consegue colocar qualquer tema ali dentro. Vai ser o melhor? Não. Não vai ser o melhor. Ou seja, ele é apenas uma possibilidade. Agora, entre não escrever nada e escrever aquilo ali, pô, tu fica com aquilo ali. O ideal é que você olhe aquilo ali, eu sempre falo isso, o ideal é que tu olhe aquilo ali como modelo. É o modelo. Mas eu posso sair daquilo ali e amar além. Mas se você não sabe nada, aquilo ali não deixa você não saber nada. Porque tu pega, às vezes, o cara e fala assim, professor, eu não sei como começar uma redação. Pô, se tu não sabe começar, eu te explico como é que começa. Porque às vezes o cara começa fazendo daquele jeito, daqui a pouco ele está fazendo muito além daquilo ali. Mas ele precisa ter um ponto de partida. O ponto de partida é esse. Aquele trampo, né? É o trampo, exatamente. O carro não pegou. Dá um trampo, depois tu vai embora. Tem que tirar de alguma forma. Porque se eu começar a falar só do difícil, tu vai virar pra mim e vai dizer, pô, aí eu não posso estudar sozinho. Se você não vai dar nenhuma dica pra melhorar a minha vida, por que eu vou estudar? Entendeu? Então, na verdade, a gente está apresentando aqui, na verdade, esse texto eu estou mostrando para você uma redação qualquer. Tanto é que eu estou mostrando os pontos positivos e os pontos negativos. O ponto positivo dele apresentar o argumento da introdução é um ponto positivo. E vamos saber se ele conseguiu desenvolver isso depois. Porque eu não sei se ele conseguiu desenvolver. Olha lá, 13. Né? Ó, o 3 explicou a introdução. 11. Apresentou uma boa compreensão da proposta atendendo à delimitação temática. Olha o que tem lá no 11. Olha lá. O Estado é criminoso nessa situação, visto que não exerce a sua função social. Então, no 11, ele mostra o quê? Ele mostra que a compreensão dele é acerca do tema. Ele conseguiu compreender o tema proposto. Isso também é muito importante. Na redação, você mostrar que conseguiu entender o tema. Tá? Próximo.
Número 1 já fizemos. Número 4, selecionar e relacionar argumentos. É o segundo tópico. Vamos ver se você conseguiu. No primeiro a gente já viu. O 4, esse argumento ficou bem relacionado à temática? Vamos lá no número 4. O argumento que ele utilizou. Olha lá. Ele citou lá um especialista que fala sobre segurança, fala sobre sociedade, é um tema social. Não, o problema carcerário, ele não é só um problema de polícia e repressão, ele é um problema social. Então eu vou citar um sociólogo, um cara que é especialista no tema. Aí eu volto ao que eu falei para vocês na frente. Saber quem e o que falar é muito importante. Então isso aqui mostra que ele tinha um mínimo do domínio sobre o tema. Ele foi lá e citou isso. Próximo. Número 7. Argumento histórico. Número 7. O argumento histórico da relevância. Ele fala sobre o quê? Sobre a libertação dos escravos, né? E depois, nos argumentos 2, 6 e 9, fala sobre a adequação dos conectivos. Isso é a nossa segunda aula. Vamos falar sobre elas. Olha lá, 2, 6 e 9. Olha os argumentos que ele utiliza. Olha o número 2. Nesse sentido... Ademais e o outro. Portanto. São chamados elementos de coesão. São os elementos que ligam os parágrafos. Os parágrafos são ligados por elementos de coesão. Então, esses elementos que ele utilizou aqui são elementos que fazem com que os parágrafos sejam interligados um com o outro. Né? Significa que um parágrafo, eles não são soltos, eles têm uma ligação semântica e sintática. Então, os elementos 2, 6 e 9. O 12, que é lá embaixo, no finalzinho, ele dá uma escorregada. No 12. Quando ele diz assim, o Ministério da Educação deve estimular que os professores criem aulas lúdicas sobre o assunto, como vídeos animados por intermédio do contato. Que contato é esse? Intermédio do contato? Ou seja, parecia que ele estava pensando uma coisa, mas ele não conseguiu concluir aquilo que ele estava pensando. Olha lá, esse parágrafo, esse trecho, ficou um trecho incompleto. Ou seja, eu chamo aqui de confuso, mas eu estou dizendo confuso no sentido de incompleto. Eu não sei o que ele quis dizer. E aí uma outra coisa muito importante que a gente precisa ver no nosso texto. Você não pode, tipo assim, querer dizer e não dizer. Tu tem que dizer aquilo que tu pretende. Porque às vezes a gente eu queria dizer isso. Eu queria, mas não disse. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é o que acontece aqui. Ele queria dizer que os professores precisavam de uma aula mais adequada para fazer com que as pessoas entendam sobre o assunto que é o problema prisional. Mas não disse. Queria dizer, mas não disse. Deixou pela metade. Então esse parágrafo, por exemplo, seria um parágrafo inconclusivo. Daria problema aonde? Na coerência. Não está coerente. Então aqui você vai perder ponto com certeza. E por último, na conclusão, olha lá. Ele sugeriu a solução dos problemas, apresentando a argumentação e ainda compreendeu muito bem o que é necessário para conter a proposta de intervenção. Olha o que ele fala aí no número 10. Dá uma olhadinha no finalzinho. Com isso, a questão das prisões será atenuada. Não é isso que ele se propôs a fazer? Falar sobre o quê? A melhoria. A melhoria do problema prisional. Então ele termina com ele apresenta uma série de argumentos e no final ele diz que esses argumentos os quais ele apresentou servem para fazer o quê? Atenuar o problema. Resolve? Não, atenua. Ou seja, né, ele deixa bem claro que não vai resolver os problemas, mas vai melhorar, vai atenuar. E aí ele termina o texto assim. Ou seja, é um texto que tem pontos positivos e pontos negativos. Mas ele serve como o primeiro texto para você ter como base. De todos os outros que a gente vai ver, ele serve para ter o primeiro. Beleza? Todo mundo bem até aí? Isso quer dizer, então, que a redação que nós vamos construir na prova, ela vai pelo mesmo caminho que a redação que nós construímos no Enem?
Desenvolvendo a parte do tema. É que você chegou depois, mas eu falei sobre isso. A intervenção, e depois a FGV, ela não quer um texto expositivo. Ela quer um texto em que você não é opinião, é argumento. Mas ela quer que você se insira dentro do contexto. Que você não pode se negar a mostrar isso. Você tem que se... Porque é uma das questões, é saber se você compreendeu o tema e qual é a sua relação com o tema. Como é que você demonstra isso? Argumentação. Sabendo o que você sabe acerca do tema. Beleza, estamos aqui? Vamos falar agora um pouco sobre o texto propriamente dito. Vou colocar um modelinho aqui. Agora não está aí na folhinha não. Eu que vou colocar aqui para vocês aqui no quadro. Olha que tu ia falando que eu vivia desacreditado de você. Vivia desacreditado. Nossa. Sai de casa nem comigo, mano. Cara, que eu não conseguiu não. Não sei, porque ele tinha 40 e pouco na última, não. Mas isso não tá aqui. Não, mas ele foi chateado 28. A anulação rebentou. Pode ser. Rebentou na primeira. Estranho. Eu conheci 2 pessoas que arrebentou na primeira e se arrebentou na segunda. Tem que sentar no seu problema. Vamos estudar. Pode ser. Amigo meu tirou 29 na primeira. Eu falei, mano, vou estudar. Mano, vai dar bom. Sabe o que aconteceu? Chegou atrasado pra fazer a prova. Amigo, me isolou pra caramba também na minha. Porque tinha 2 escolas. Ele no campinho. Caraca, ele ficou na outra escola esperando. Vendo tudo. Só que ele chegou morrendo lá. Na minha até. Então, vamos lá. Eu vou deixar o Dunta aqui para vocês verem, copiar o que quiserem depois. Olha só, aqui é o que a gente chama, se o pessoal já deu o nome do cadeirão aí, a gente chama de 7 passos para tu começar. É o tranco da redação. Você vai, eu não sei nada de redação. Por onde eu começo? Começo por aqui. Aqui são 7 passos para você poder iniciar uma introdução. Lembrando que eu estou falando aqui de uma introdução de um texto dissertativo argumentativo, tá? E sendo que esse texto dissertativo argumentativo escrito pela forma de declaração inicial, que é essa que a gente está fazendo aqui. Essa que a gente apresenta os argumentos na introdução, a gente chama isso de declaração inicial. Então, qual é o modelo dessa redação? Modelo dissertativo argumentativo em declaração inicial, que é o mais comum, que é aquele quando a gente está perdido, a gente recorre a ele. E aqui eu quero explicar para vocês 7 passos que você precisa para montar uma introdução dessa forma. Ó, primeiro, você precisa de uma frase indutiva. O que é uma frase indutiva? É aquilo que induz o cara que vai ler a querer ler aquilo que você escreveu. É uma espécie de segurança que tu tem que dar para o cara que está lendo o teu texto. Como seria uma construção de uma frase indutiva? Quando você quer induzir alguém a trazer aquela pessoa que está lendo para o teu lado. Trazer aquilo ali. Você tem que fazer uma afirmação correta. Quais são as afirmações que a gente cita aí com maior quantidade? Quando você quer falar assim, eu quero trazer a pessoa para o meu lado para ele ler
eu tenho que dar uma certeza, né? Então, eu utilizo muito assim, ó. É notório, né? É notório que, como faz saber que... Ou seja, eu tenho que utilizar uma expressão que signifique algo que traga o quê? Uma certeza, entre aspas, daquilo que eu vou produzir. Porque se eu começar o meu texto meio que com uma certa dúvida, eu estou titubeando, né? O cara percebe que eu não tenho domínio sobre aquilo que eu estou falando. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu utilizo é essas declarações. Se eu tivesse aqui, eu ia bem mandar para você. Eu tenho um quadro que fala dessas expressões. Mas seria assim, ó. Com o intuito de... É notório que... São partes de introduções que servem para você poder, né? Eu vou usar o é notório que como primeira parte, tá? Então, se eu disser assim, ó, nesse caso aqui, número 1, eu começo com a expressão é notório que. Depois a gente vai desenvolvendo outras. Isso aqui é o primeiro contato com a redação. Eu vou para o tema 2. Vou para a parte 2. Qual é a parte 2? Eu tenho o tema. O tema, quem me dá é a prova. Então, é notório que. É notório que mais tema. Qual é o tema? Vamos utilizar esse texto que eu li agora. O tema fala sobre educação prisional. Então, é notório que a importância da educação prisional. É notório que a educação prisional é um tema muito importante para a sociedade. Eu disse alguma coisa? Disse nada, eu só repeti o tema. Até agora eu não falei nada. Eu encontrei uma expressão lá que eu gravei. E agora eu disse exatamente o que está aí no título. Era perfeitamente isso aí que eu queria. Perfeitamente isso aí na hora. Travou nervosismo. É isso aí. Tem isso aí. Não, mas tem que ser. É isso aí mesmo. Essa é a minha preocupação. Porque aquela com a citação, mais ou menos eu já tinha noção dos paralelos. E essa aí não. Essa aí. Encaixando só. Depois, vou para número 3. O que é número 3? Finalidade. Para que isso aqui serve? Lembra que quando você fala isso, lembra que quando você fala finalidade, eu estou falando para que serve alguma coisa. Então, é notório que a educação prisional é um tema muito importante. Disse e não disse nada. Para que serve esse tema aí? Para que serve a educação prisional? Muito bem, muito bem. A intenção é inserir o cara, entende? É assim que se constrói. Então, na número 3, eu vou dizer o seguinte, ó, a finalidade. Para que isso é importante para a sociedade? Para que, ó, o para que indica a finalidade. Para que eu não estou preocupado com as palavras agora, não. Palavra vamos ver se depois. Vou botar assim. O indivíduo possa preparar-se para voltar ao convívio social. Isso aí foi vocês que estão falando. Estou só repetindo o que foi dito. Olha lá. Já tem a frase indutiva, que é notório que. Já tem o tema.
Você já me disse para que serve o tema. Até aqui não tem nada demais. Correto? Vou para número 4. Na número 4 é a primeira parte que eu preciso colocar alguma coisa que é meu. Até aqui é algo totalmente genérico. Que todo mundo poderia construir a mesma coisa. Isso seria o primeiro parágrafo. Eu estou só na introdução, perdão. Isso aqui tudo é introdução. Isso tudo que eu estou dizendo, esses 7 passos, são os passos para você construir uma introdução. Só estou na introdução. A introdução é a parte mais complicada. É a parte porque é ela que vai introduzir o teu texto. Se você não conseguir produzir uma introdução correta, tu vai ter problemas no desenvolvimento. Não conseguir amarrar o texto. Não vai conseguir amarrar o texto. Então aqui, ó, você vai construindo a introdução já na memória. Pô, eu vou precisar desenvolver isso lá na frente. Então, já tem que ter essa maldade. O texto pronto ali. Tu fez a introdução, tu fez o texto. Exatamente. Porque se eu conseguir produzir, se eu tiver... Por isso que você perguntou sobre a argumentação ali. Porque ela acaba se tornando mais fácil. Porque, na verdade, quando você faz a introdução corretamente, o teu texto já está pronto. É só você não inventar muita coisa, mas ele já está pronto. Vamos lá. Aí, agora eu preciso de uma resposta pessoal. O que é uma resposta pessoal? É uma resposta que você tem acerca do tema. Agora entrou o nosso fator individual. O que cada um acha... Não. O que cada um argumenta sobre o tema. Então vamos lá. Para que o indivíduo serve para isso. A finalidade é essa, certo? Por que você acha que isso aqui é importante? Por que você acha que é importante? Que diminui a criminalidade. Hã? Que reduz a criminalidade. O que reduz a criminalidade? Que combate o Não preconceito volta para também. meter outros crimes, né? Então vamos lá. Vou usar só uma palavra dessa que você colocar. Reduzindo. Reduzindo. Reduzindo o quê? Na verdade, eu estou falando... Se eu disse aqui, ó, que eu quero que o indivíduo volte ao convívio social, eu quero reduzir o quê? O retorno dele. Muito bem. Reduzindo o quê? O retorno desse cara para a prisão. Não é essa a minha tentativa? Reduzindo o quê? O retorno. Na verdade, reduzindo os casos, né? Reduzindo os casos de reincidência ou retorno. Vamos lá, retorno destes à prisão. Tá. Então, olha lá. Minha resposta pessoal. Agora, eu vou usar um elemento de coesão. Que preste atenção. Da mesma forma que você tem algo, sempre vai ser assim. Você tem que mostrar os dois. Não é uma argumentação? A argumentação significa o quê? Que você usa os dois lados. Não é isso? Se eu estou falando da educação prisional e eu estou falando que o correto é que ela traga as pessoas, né, impeça que as pessoas sejam reincidentes ou retornem à prisão, eu tenho que falar também o lado contrário. O lado contrário, eu inicio com o elemento de coesão. Número 5. Esse elemento de coesão, ele tem que significar o quê? Um sentido contrário. Quais são os elementos mais comuns de coesão que significam o contrário? Mas, porém, todavia, entretanto... Ah, foi aqui quando ele fala da omissão estatal, Viu? da informação da população. Entende isso? O texto diz exatamente isso. Ó. Quando eu coloco mas, porém, entretanto, todavia, até o número 4, eu estou colocando um sentido para o texto. Quando eu coloco o elemento de coesão, que eu vou fazer o elemento, que é o elemento seguinte, que é o da ponderação, eu estou fazendo agora o caminho inverso. Eu falo positivamente, mas tudo é um mar de rosas? Não. Se fosse um mar de rosas, não era tema de redação. Presta atenção. O avião saiu daqui, Rio de Janeiro, chegou em São Paulo, tudo tranquilo. Ele é notícia? Não. Ele é notícia quando? Certamente. Só é notícia quando dá problema. É a mesma coisa. Se não tivesse problemática aqui, não seria um tema de redação.
só é o que tem a problemática. Então eu preciso usar o elemento de ponderação. Primeiro eu uso a coesão, que é o elemento de coesão. O mesmo que eu usei no é notório que, agora eu estou usando como elemento de coesão no sentido contrário. Mas, porém, todavia e entretanto. Posso usar um deles. Se eu estou utilizando o sentido contrário, essa ponderação, que é o número 6, vou usar o mais, que é o mais comum deles, tá? Depois a gente vai estudar sobre isso. Eu utilizo o mais. Utilizei o mais. Depois que eu utilizo o mais, agora vem o meu elemento de ponderação. O elemento de ponderação ele faz o que em relação ao tema? Semanticamente, significado. Ele vai fazendo o quê? Ele vai trazer uma reflexão sobre o tema? Contrário, não é isso? Ou seja, se eu estou dizendo que isso aqui é o que eu quero, mas eu vou dizer o quê? O problema, né? Problema. E qual é o problema? A omissão do Estado. A omissão do Estado, que foi o que ele usou ali. Você pode usar qualquer um. A gente pode usar aquilo que ele disse, mas... Aí eu começo a número 6. Qual é o número 6? A omissão. A omissão. Posso botar em contrapartida? Pode. A omissão do Estado, né? Dificulta ou atrapalha esse processo. Número 6, correto? Aí agora eu vou para o número 7. O que é o número 7? É o que vocês mais gostam. Para não dizer o contrário. Problemática. O que eu estou chamando de problemática? São os meus desenvolvimentos? Exatamente. O que você vai apresentar no seu desenvolvimento. Ou seja, é aqui, no número 7, que você vai mostrar o que você vai falar no seu desenvolvimento. Quantos argumentos você vai utilizar? Entende a situação? Você vai usar. Quais são os argumentos que ele utilizou ali? Primeiro, a omissão do Estado e segundo, desinformação, né? Desinformação, mas ele utilizou uma outra coisa. Ele falou o quê? Além disso, ele falou uma outra coisa. Leiam aí e encontrem o argumento. Processo histórico. Ele fala do processo histórico. O processo histórico, lá quando ele fala da lei árabe e tal, ou seja, o processo histórico interfere no processo. O Estado, né, na figura do Estado, né, ele interfere no processo e ele fala também de problemas sociais, né, a falta de investimento do Estado, etc. Nesse momento aqui, no número 7, é aquele momento que você normalmente critica o Estado, critica a organização do social. Sempre dá certo. Você vai criticar o sistema. Se o sistema é falho, porque na verdade você já está dizendo aqui que o mais está dizendo que o que era para funcionar não funciona, a gente vai colocar a culpa no quem? No sistema. Você vai encontrar aí pelo menos duas problemáticas e vai apresentar essas duas problemáticas aqui como número 7. Por que eu não vou colocar aqui? Porque na verdade isso aqui não é meu, isso aqui agora que é o problema. Como você vai desenvolver em cima desses dois temas, agora é que o tema é seu. O que eu estou dizendo? Até aqui, ó, até o número 6, a gente chega de boa. De boa. Quando chegar no número 7, vou abrir um parênteses aqui, você apresenta seus argumentos. Basicamente, pessoal, é aqui que o texto começa. Quando você escolhe os argumentos que você vai apresentar sobre o tema. A partir dali, agora, quer dizer, você não vai apresentar nenhum argumento que você não conheça. Aí agora é questão de bom senso. Você só vai apresentar o argumento que você consiga falar alguma coisa sobre ele. Então, se eu apresento 2 argumentos, eu preciso fazer o quê? 2 parágrafos de desenvolvimento. Um parágrafo para cada um desse argumento. Aí, só o único toque que eu coloco aí. Como nós estamos falando de FGV, esses argumentos necessitam de serem bem embasados. Não pode ser. Se fosse uma redação para qualquer outra banca, era um texto expositivo, podia ser bem genérico. Como a gente está falando de FGV, não pode ser muito genérico.
Tem que ser algo embasado em alguma coisa. O seu desenvolvimento tem que mostrar o seu conhecimento acerca do assunto. É aí que vai mudar. E a proposta de intervenção, porque lá embaixo ele vai querer que você encontre uma solução para isso. Entendi. Deu para entender? Então agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar, para a gente dar uma relaxada, eu vou dar 15 minutinhos, 15 minutos, para vocês produzirem esses argumentos. 2 argumentos, que não pode ser claro que está no texto, do texto anterior, porque isso não tem graça. Produz 2 argumentos sobre isso aqui, para poder colocar no número 7. E não é para desenvolver ainda, mas é para você, tipo assim, explicar o que você conhece acerca dos argumentos que você vai escolher. Então escolham 2 argumentos que corroborem com o que a gente está dizendo aqui, sobre o problema da educação prisional. Escolhe 2 problemas, escolhe mesmo, aleatoriamente, do jeito que você achar que deve por enquanto. Escolhe 2 problemas e me mostra em 2, 3 linhas para cada um o que você sabe acerca do argumento que você escolheu. Vamos? Professor, eu conferia como você dá uma olhada no texto que eu fiz. É o primeiro agitação em 10 anos. Opa! Que eu fiz. Estou tendo que ser uma boa. Deixa eu achar o material.